Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Jesus é o nosso Redentor. Jesus é o nosso resgatador. Ele deu-se em resgate a nosso favor, para nos livrar da maldição da lei. Porque todos nós temos uma natureza pecaminosa. E todo homem que peca, ele tem sobre si a ira de Deus. Porém, Deus ama os pecadores, dando a eles, por tolerância e por misericórdia. Não por anuência, mas por tolerância e por misericórdia, a oportunidade de até o último instante eles olharem para a obra redentora de Jesus e se consertarem, serem redimidos, serem resgatados. Que Jesus os resgate de sua natureza pecaminosa. É preciso que o homem se arrependa dos seus pecados, reconheça a sua natureza pecaminosa, reconheça a sua incapacidade de chegar-se a Deus, a não ser por intermédio da obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo homem e toda mulher que pensa e também propaga que nós somos reconciliados com Deus pelas nossas obras e pelos nossos méritos, está pecando e está despertando a mesma ira de Deus. Porque é soberba do Espírito e vaidade do Espírito quando nós dizemos e nós pregamos que nós somos salvos pelos nossos méritos e pelas nossas obras. Mentira. As Escrituras Sagradas e a obra redentora de Jesus desmente tudo isso. Obras e méritos humanos são para aprimorar o homem depois que ele é resgatado pela obra redentora de Jesus. Essa obra, sim, a obra redentora do Filho de Deus, realizada na cruz do Calvário, essa é a obra que salva, a obra que resgata, a obra que, no caso, redime todos aqueles que creem na sua obra e têm a certeza de que não podem ser reconciliados com Deus. Obras e méritos parecem ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Muito bem, vamos dar todo o crédito, mas vamos antes olhar para a obra maior. Se nós olharmos para nossas obras e desprezarmos a obra redentora de Jesus, nós estamos pecando também. Tenhamos méritos morais, tenhamos caridade, tenhamos amor fraternal, tenhamos qualquer qualidade ou virtude apresentável perante Deus ou perante os homens. Quando nós desdenhamos, quando nós escarnecemos da obra redentora de Jesus, o nosso pecado é muito mais grave do que as pessoas pensam. Jesus é o nosso resgatador. Ele, quando foi levado ao Calvário, ele levou sobre si os nossos pecados, porque ele assim desejou. Ele assim desejou. E esses nossos pecados o levaram à morte, levaram ao sepulcro. E ele fez isso tornando-se maldito em nosso lugar. O pecado que nos torna malditos perante Deus, ele os trouxe sobre si, porque sobre ele estava a condição de sumo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, concedida por Deus Pai. Quando Deus Pai e Deus Filho, em amor sublime, planejaram essa obra de resgate antes da fundação do mundo. Não foi com o nascimento de Jesus, foi desde a fundação do mundo. Então, quando Jesus levou sobre si os nossos pecados, ele foi levado ao sepulcro, ele foi crucificado, maltratado, morto e foi ao sepulcro. Porém, pela graça de Deus, pela graça do Espírito Santo, pela graça de Deus Pai, nós fomos
perdoados de nossos pecados. Melhor dizendo, aqueles pecados que Jesus levou sobre si foram anulados, foram esquecidos. E com isso, pelo poder do Espírito Santo, Jesus saiu do sepulcro e voltou à vida. Ele se fez ressurreto. Então, na sua morte e na sua ressurreição, ele leva os nossos pecados e os nossos pecados são anulados. E nós somos justificados perante Deus por essa obra resgatadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que se fez maldito por nós. Se nós não compreendermos isso, podemos falar em Jesus durante 30 a 50 anos de nossa vida e não vamos ser salvos, porque não vamos incorporar no nosso entendimento, nem no nosso espírito, a obra salvadora, a obra redentora de Jesus Cristo. Existe uma palavra grega chamada apolítrosis. A apolítrosis quer dizer resgate, redenção. Essa obra redentora de Jesus é um verdadeiro resgate. E quando nós somos resgatados por essa obra, quando nós olhamos para essa obra, nos submetemos a ela, com a maior nobreza e a sinceridade de nosso coração e de nosso espírito. Reconhecemos a nossa natureza pecaminosa. Reconhecemos que pelos nossos meios não podemos ser reconciliados com Deus. Não podemos ser salvos. Aí então nós somos perdoados de nossos pecados e reconciliados com Deus. Podemos andar, portanto, perante Deus em novidade de vida. Justificados, porque Jesus é o justo e justificador de todas as almas que creem na obra redentora, na obra resgatadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, nós temos muitas passagens que provam isso. Elas não denotam, elas são prova documental de que Jesus é o nosso resgatador, é o nosso redentor. No Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28, o próprio Jesus diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa verdade, essa assertiva, é também originária do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, quando Jesus afirma a mesma coisa: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Muito bem. Então, Jesus veio dar a sua vida em resgate de muitos. Ele é o nosso resgatador. O apóstolo Paulo também afirma isso na sua carta a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 4, 5 e 6, quando o apóstolo Paulo afirma: o qual Jesus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Nós devemos falar disso, sim. Por isso, quando nós falamos da obra redentora de Jesus, as pessoas de formação humanista, muitos espiritualistas, não suportam essa verdade, mas têm que viver nessa verdade, queiram ou não queiram, porque é imposição de Deus sobre todos nós.
Para ser cristão é preciso aceitar essa obra redentora, esse resgate que somente Jesus pode proporcionar. Nós temos também outras passagens. Nós temos, além de Timóteo, nós temos em Romanos, capítulo 3, versículos 23 a 25. Diz o texto de Romanos 3, 23 a 25. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e todos estão afastados da glória de Deus. Então, salvação por obras e méritos, sem um resgatador autorizado por Deus, não existe. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, mediante o resgate que há em Jesus Cristo. Podemos dizer que só existe em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos. E muitas pessoas se convertem com a obra resgatadora de Jesus e foram mantidos pela tolerância de Deus, porque Deus é que propôs tudo isso no sangue do seu Filho como propiciação mediante a fé. Deus não matou o seu Filho, como muitas pessoas andam maliciosamente dizendo, porque a morte de Jesus foi voluntária. Nós podemos ver isso no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17 e 18, por exemplo, né? Em que ele dá a sua vida voluntariamente e volta a tomá-la. Ninguém a tira dele. Deus Pai e Deus Filho planejaram isso antes da fundação do mundo. Essa é a verdade do cristianismo. O cristianismo não foi nunca uma obra de homens, nunca foi elaborado por homens, mas desde a própria eternidade. Antes que houvesse uma erva sobre a terra, antes que houvesse o homem sobre a terra, Deus, na sua presciência, Deus Pai e Deus Filho, planejaram essa obra resgatadora para nos livrar de nossa natureza pecaminosa. Isso é obra graciosa. Também tem muita misericórdia e tem muita tolerância nisso, dando a cada homem e cada mulher a oportunidade de, mesmo sendo pecadores, a qualquer momento serem contemplados pela obra redentora de Jesus. Mas os homens, como não são castigados e vivem muitas vezes presunçosos, soberbos e vaidosos nas suas blasfêmias e nas suas heresias, eles pensam que Deus não está ligando para isso. Eles pensam que Jesus está concordando, porque falou em caridade, falou em amor, parece que neutraliza todo o pecado. Mentira. Mentira e blasfêmia. Todos os pecadores, antes de serem contemplados pela obra redentora de Jesus, vivem na tolerância e na misericórdia de Deus. Vamos aprender isso. Todo homem que anda pecando está sujeito ao acidente espiritual, está sujeito às obras das trevas, está sujeito também à ira de Deus. Mas tudo isso depende unicamente não do homem, mas da tolerância e da misericórdia de Deus na vida desses homens, dessas mulheres e desses líderes que pregam o que bem entendem. Fazem de Jesus o que bem entendem. Inventam obras salvadoras que não existem.
salvação por mérito, salvação por penitências, as coisas mais absurdas. Mal eles sabem, com seus largos sorrisos, que estão sob a ira de Deus. Porém, maior do que a ira de Deus é a sua misericórdia e a sua tolerância, aguardando que cada pecador oportunamente olhe para a cruz de redenção e entenda essa obra resgatadora e seja reconciliado com Deus, pela obra redentora que somente Jesus pode nos proporcionar. Então Jesus é o nosso redentor, é o nosso resgatador. Ele nos resgatou da maldição da lei, porque a lei traz a morte espiritual a todo pecador. Ele se fez maldição por nós. Ele nos resgatou. E quando nós somos cristãos, por nós observarmos essa obra, quando nós reconhecemos a nossa natureza pecaminosa, nos envergonhamos dela, nos arrependemos dela, o nosso espírito entra em profunda contrição e nós entendemos e aceitamos a obra redentora de Jesus, é que nós somos salvos, justificados e reconciliados com Deus. Apolítrosis, resgate. Apolítrosis, redenção. É através dessa redenção que nós obteremos a vida eterna. Não existe outro meio, não existe nenhum ponto de vista, porque qualquer outro ponto de vista não passará de blasfêmia ou de heresia contra o Filho de Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.